Dia 28 de junho é o Dia Nacional do Diabetes. Muitas vezes, na verdade 26, né? 26. Muitas vezes as pessoas nem sabem como identificar os sintomas ou mesmo que estão com a doença. Por isso, esse é o quadro de saúde. Roda a vinheta. Pois então, no quadro de saúde de hoje vamos falar sobre diabetes. O nosso convidado é o presidente da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, Luiz Henrique Canani. Seja bem-vindo mais uma vez, doutor. Muito obrigado pelo convite, presidente da Regional. Exatamente. Não vamos dar um golpe, né? Não vamos dar. Agora não. Regional Rio Grande do Sul. Quem sabe, né? Futuramente, né? Já vamos promovê-lo. Mas, enfim, é muito importante a sua participação, doutor, porque é uma doença que às vezes as pessoas nem sabem, vão fazer um hemograma ou alguma coisa e daqui a pouco, de um hemograma para o outro, a coisa pode mudar. Dados da OMS, Organização Mundial de Saúde, pode me corrigir, doutor, se estiver errado, né? Apontam que cerca de 16 milhões de brasileiros adultos têm diabetes. Já a Sociedade Brasileira do Diabetes acrescenta que 62% dos brasileiros têm pelo menos algum dos fatores de risco para o desenvolvimento da doença. Como é que a gente pode identificar o diabetes? É só no hemograma ou a gente pode sentir no corpo mesmo alguma alteração? Na verdade, o termo correto não seria hemograma, é um exame de sangue, se chama uma glicemia, uma glicose no sangue. Se a gente for esperar pelos sintomas, e nós temos vários levantamentos, nós fizemos um aqui há uns anos atrás, metade dos indivíduos não vão ter sintomas. Diabetes é considerado uma glicose acima de 126, e os sintomas só vão aparecer lá por 180, 200. Aqueles sintomas clássicos, cansaço, cãibras, urinar muito, muita sede, infecções fúngicas. Então, na verdade, a gente não pode esperar pela manifestação clínica. A gente tem que pensar, e aí existem várias recomendações. Algumas acham que todo adulto tem que fazer uma glicemia, outros recomendam, se a gente tiver fatores de risco, nós estávamos conversando mais cedo, história familiar, estar acima do peso, ter alguma vez uma glicose um pouco alta, que a gente faça uma vez por ano, ou a cada 2 anos, pelo menos uma glicemia. Sim. Não esperar. Existe um dado muito interessante de uns anos atrás, que talvez não deve ter mudado, que o diabetes nos preocupa pelas complicações do diabetes. Sim. São complicações, principalmente crônicas, que demoram muitos anos. Se a gente pega as pessoas que são diagnosticadas pelo sintoma, muitas dessas pessoas, às vezes quase metade, já vão ter complicações, que mostra que a gente está perdendo em torno de 8 a 10 anos do diagnóstico. Sim. A gente só vai ter o diagnóstico se muito tardio. Bom, até, desculpa pelo erro, doutor, mas é que no fim do ano a gente costuma fazer aquele check-up. Com certeza. E aí faz o hemograma e já junto vão, claro. né, pessoas monitoram não só a glicemia, como, por exemplo, DSTs, entre outras situações. O colesterol também, né? Então, fica claro agora, é possível fazer só o exame de glicemia só sem o exame de glicemia, os outros exames que são feitos no exame de sangue, né? Exatamente. E nesse caso, doutor, existem 2 tipos de diabetes, né? Aí quando a pessoa, por exemplo, próximo a 126 já é o alerta, né? Acima, né, próximo a esse percentual, não configura ainda diabetes, mas já é um alerta. Para a gente usar a terminologia bem correta, Sim. O diabetes é a glicemia de jejum acima de 126 em mais de uma ocasião. Mais de uma ocasião para mostrar que aquilo é possível uma que isso coisa possa variar? Pode ter um momento de estresse, pode ter uma situação que pode dar uma subida. Entretanto, o normal é até 100. Entre 100 e 126, a gente chama de pré-diabetes. Pré-diabetes. Já denominando que tem um risco de desenvolver diabetes ou de outras complicações. Bom, acima disso, né, chegando aos 180, 200, já configura. Mas quais são os tipos? Porque todo mundo fala tipo 1, tipo 2, quais são os tipos de diabetes? Existem vários tipos. Sim. A gente simplifica um pouco em 3 tipos. Tipo 1, aquele da criança, do adolescente, normalmente indivíduo magro, que ele vai ter uma deficiência absoluta de insulina. Ele precisa de insulina para sobreviver. E precisa várias doses de insulina durante o dia. O tipo 2, que é o mais comum, 80%, 85% dos tipos, que é aquele do adulto que aparece com a idade, relacionado a hábito de vida, sobrepeso, sedentarismo. Existe depois o diabetes gestacional, que acontece durante a gestação e reverte ao final. E existem outros que são mais raros. Sim. Nós estamos num ano muito, muito interessante, que nós tivemos vários avanços que vão mudar o entendimento do diabetes, vão mudar o tratamento do diabetes. Há uma semana atrás foram apresentados 2 trabalhos na Associação Americana de Diabetes, publicado numa revista que se chama New England, de novos tratamentos que já estão no mercado, a gente pode ir hoje na farmácia comprar, que mostraram prevenir problemas importantes do diabetes. Diminuir mortalidade cardiovascular, diminuir complicações, como a gente está conversando, tipo a doença renal. Sim. Isso em pacientes com diabetes tipo 2,
já com algum tipo de problema, pessoas que já tiveram um infarto, um derrame, alguma coisa desse tipo. Então, a gente está mudando a maneira de entender o tratamento por diabetes. Perfeito. Já para o diabetes tipo 1, nós tivemos também, no Brasil, coisas que já tinham fora, mas hoje está no mercado, mudanças importantes, insulinas novas, com perfil mais seguro, opções de tratamento, e principalmente, que eu acho que vai mudar, existe um aparelho de glicose, de medir a glicemia, que hoje em dia, normalmente, tu faz um furo na ponta do dedo e tu usa uma fita para medir. Existe um aparelho novo, que tu não precisa furar o dedo, que tu coloca um sensor na pele, tu pode ler por cima da roupa e tu pode ler quantas vezes tu quiser por dia pelo mesmo custo. O problema da fita é o custo da fita. Sim. Então, tu pode fazer medidas de minuto em minuto, ele armazena as últimas 8 horas, então, se tu não mediu agora e vai medir só no final da noite, tu sabe o que aconteceu. Isso vai mudar o tratamento do diabetes, vai mudar a maneira de a gente enxergar essa doença daqui para frente. Bom, se você aí de casa tem alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta para o Dr. Canani, você pode fazer pelo WhatsApp, 9588-2374, bota no seu celular e mande a sua pergunta e o doutor pode nos ajudar. Bom, algumas dicas, né, para a gente entender, principalmente no tipo 2, né, como o senhor citou aí alguns hábitos, né, fumar, beber, né, alimentação. Dá para a gente dizer assim, quais são, o que a gente precisa ficar mais atento? É a questão mesmo da alimentação, o que come, exercícios físicos, bons hábitos, o que pode evitar com que a gente desenvolva o diabetes? O diabetes vem aumentando a prevalência e a incidência no mundo inteiro, principalmente em países subdesenvolvidos, e o entendimento disso é que talvez esteja mudando de uma maneira que a gente entende como boa a oferta de alimentos nesses países. E pelo lado ruim, as pessoas estão aumentando o seu peso, a obesidade. Obesidade e diabetes andam de mão dadas. Claro que a alimentação é essencial, mas a gente pode entender a alimentação um pouquinho diferente no indivíduo magro. Sim. No indivíduo que faz muita atividade física, que faz muito esporte, ele pode talvez ter um pouco mais de liberdade. Se eu pegar já um indivíduo que está com sobrepeso, que não faz atividade física. E isso é um problema. A gente não vivencia tanto isso, mas nos Estados Unidos, com certeza, a gente está tendo o diabetes, que eu comentei, tipo 2, que a gente entende, pensa do adulto, em crianças e adolescentes, por causa da obesidade infantil. Sim. Então, a gente está começando a ver aquele diabetes que não é mais da criança magra que precisa usar insulina, mas do gordinho. Por uma questão de segurança, hoje as nossas crianças não fazem muita atividade física. Quando era criança, a gente brincava de subir na árvore, correr na rua, até ficar de noite, jogar bola. Hoje em dia, as crianças estão dentro de casa, dentro do apartamento, é videogame. A pessoa, para fazer um exercício, tem que ir num clube ou num lugar fechado. E é isso, é uma vez por semana, 2 vezes por semana, é 1 hora. Não é todo dia, começa a ficar um pouco difícil. Bom, e eu vou perguntar aqui se é mito ou verdade, porque a gente conversa... Vamos lá. O doutor já é nosso conhecido, a gente conversa fora do ar. Eu estava contando que o nosso Totô trouxe um doce hoje, aqui o nosso diretor de imagens, né, trouxe um doce para mim, e eu estou sempre cuidando, né, estou sempre monitorando e tentar evitar o abuso. Mas eu concentro muito no doce. É mito ou verdade? Comer menos, mais doce pode prejudicar ou não, pode levar ao diabetes? Porque daí as pessoas esquecem os outros tipos de alimento, como fritura, o carboidrato, o pão em excesso, enfim. Na verdade, não é o doce em si. Claro que a pessoa tem uma tendência a comer o doce e vai subir mais a glicose. Sim. Se eu comer o doce, ele tem muita caloria, eu posso aumentar o peso. Mas se eu aumentar o peso comendo arroz, pão, vai ser também bastante complicado. Então, não é só o tipo, mas a quantidade em termos de calorias. Essa semana saiu uma publicação, estava falando anteriormente aqui do Reino Unido, Sim. do jornal inglês, que está causando muita polêmica, porque fez uma avaliação dos hábitos alimentares e das recomendações da alimentação e põe toda a culpa de todo o problema no carboidrato, que é a massa, a farinha branca, é muito mais do que as gorduras e do que próprio outros alimentos. Que a gente sempre teve uma restrição muito grande às gorduras e hoje a gente está sabendo que talvez não fosse bem assim, talvez a gente possa não culpá-las tanto, mas também eles estão liberando demais. Sim. E é uma coisa que talvez no excesso dos dois lados não seja adequado. Equilíbrio, né, doutor? Provavelmente. Importante. Né? O que não faz mal são vegetais, legumes, frutas. A gente tem que talvez ir por aí, e os outros, tanto na gordura mas quanto... aqui, ó, só um pouquinho, você aí de casa, não é maçã caramelizada, né? Isso Não, tem que deixar claro. Com certeza que não. Né? Ou então o cara acha que é só salada e é salada de batata.
Não é por aí. Vamos atender os nossos telespectadores, doutor? A gente tem uma pergunta que chegou agora da Juliana de Cachoeirinha. Obrigado pela audiência, dona Juliana. Ela diz assim, eu gostaria de saber qual a probabilidade de ter diabetes, pois tem um tio que é diabético. Faço exames anualmente. Também faço, Juliana, e também tenho essa tendência na família. Isso depende um pouco. Se a gente pensar na incidência de diabetes, ela duplica se eu tiver um familiar de primeiro grau com diabetes. E aí, isso é um dado cru que a gente tem que pensar em termos. Se o meu familiar é obeso, se eu estou obeso, se eu estou acima de peso ou não. Então, na verdade, a predisposição genética é muito importante, mas, felizmente, a gente consegue intervir nisso. Eu não sei te garantir que a gente consiga evitar, mas certamente a gente pode postergar muitos anos se eu tiver um hábito de vida adequado e atividade física adequada. Agora, doutor, é impressionante o que tem. O senhor falou que evoluiu muito o tratamento, né? E, inclusive, essa semana eu vi uma propaganda sobre cremes também, porque a gente tem a tendência. Isso é verdade. Há uma tendência de se coçar em coisas do tipo que fere a pele. Outros sintomas da diabetes no corpo. O diabetes ele resseca muito a pele, ele deixa a pele muito seca, ele está associado à coceira e a pele fica muito frágil. Isso é uma coisa que nos preocupa muito. A gente orienta muito o indivíduo com diabetes usar hidratantes. Sim. Porque a pele ressecada, principalmente nos membros inferiores, nos pés, ela é uma porta de entrada para machucados e a gente já ouviu falar que alguém perdeu um pé, perdeu um dedo, tem problemas graves. Parece bobagem, mas se a gente usar hidratante e examinar os pés todo dia antes de dormir, a gente diminui o número de amputações pela metade. Interessante. Porque acontece, às vezes a pessoa tem um machucado, pelo diabetes ela sente um pouco menos, e ela vai ver uma lesão boba 3, 4 dias depois, quando ela já está mais avançada. Então, se eu pegar o hábito de examinar os pés, usar o hidratante para manter a pele mais resistente, eu vou diminuir as amputações. Importante informação. Eu não vou fazer a propaganda aqui do creme, mas especificamente a propaganda falava, né, indicada para quem tem diabetes. E aí, e eu vou fechar com essa pergunta, né? Mais uma do WhatsApp, então. Mas deixa eu só terminar essa aqui, diretor. Que são os tratamentos e fórmulas milagrosas que estão aparecendo no Facebook. A gente está vendo muitos anúncios. Você tem diabetes, clique aqui que tem uma fórmula mágica, natural, milagrosa. Existe isso, doutor? Olha, a gente não quer ser muito cético, mas certamente toda doença com esse apelo que tem o diabetes sempre vai ter alguém oferecendo um tratamento mágico. Existem as teorias das conspirações que a gente não quer, o médico não quer, as indústrias não querem encontrar a cura porque é um filão de dinheiro. Mas, certamente, se a gente tivesse uma cura, seria o Prêmio Nobel de Medicina. A gente tem que cuidar um pouquinho dessas propostas milagrosas. Só para as pessoas ficarem atentas, algumas que a gente selecionou aqui, por exemplo, controle da glicemia com abacate, linhaça, aveia, entre outros. Esses alimentos têm poderes milagrosos? Eu acredito que não. A gente sabe que a fibra, a linhaça, a aveia, a fibra é bom para o diabetes, diminui a absorção da glicose, diminui a absorção um pouco do colesterol. O abacate tem um tipo de gordura que a gente considera uma gordura saudável. Então, assim, eles podem fazer parte quando a gente está desenhando o tratamento alimentar desse indivíduo. O tratamento alimentar não é só restritivo, não é só cortar as coisas, mas fazer uma coisa que seja agradável, que seja interessante e seja saudável para a pessoa. Bom, a gente já falou sobre essa questão, mas não vamos deixar o nosso telespectador sem a resposta. Obrigado pela audiência. Fábio de Porto Alegre diz assim, boa noite. Acho que as nossas crianças estão se alimentando muito mal. Começa desde cedo, né, com um bando de alimento industrializado, açucarado. É bom lembrar que os alimentos industrializados não tem açúcar só na bolacha recheada. Tem em outros lugares também que parece que não tem, né, doutor? Então, dá para a gente dizer que a gente vive hoje uma crise de diabetes por gerações que não tiveram esse cuidado e a partir dessas novas gerações que estão chegando, a gente pode ter um resultado melhor no futuro? Com certeza. Eu acho que a questão colocou muito bem a parte inicial ali, que a gente está se alimentando mal. Sim. Existe uma facilidade de praticidade que dá alimentos que não sejam os mais adequados. De novo, as crianças estão fazendo menos atividades e, com isso, com certeza, associado ao sobrepeso, a gente está aumentando o diabetes no adulto. Um comentário, isso eu ouvi no rádio, e a gente já tinha comentado, acho que uma outra vez, que existia uma ideia disso, de estar se proibindo refrigerante em escolas que tenham criança até 12 anos de idade. Isso é o tipo da medida interessante. Se eu não tenho lá, eu vou ter uma outra opção. Sim. Eu não vou usar o refrigerante, a gente pode simplificar algumas dessas coisas,
forçando ambientes mais saudáveis e que a pessoa vai escolhendo entre as coisas que estão ali. Criando novos hábitos. Se não tiver ali o salgadinho, o alimento menos saudável, a bolacha, tiver um sanduíche, tiver coisas, vai acabar Não a parece que produção. criança só toma refrigerante. E não é esse o caso, né? Dá para a gente fechar, então, com a ideia dizendo que muito melhor que tratar diabetes, por mais que tenha se evoluído nos tratamentos, é melhor prevenir. É melhor a prevenção. Eu só vou te citar um encontro que eu teve em Paris, uma determinada ocasião, que um americano estava citando alguns desses estudos de prevenção de diabetes, e ele começou assim: a prevenção do diabetes é uma questão de administração da cidade. Eu estou aqui em Paris há uma semana, disse ele, sem carro, andando de metrô, a comida em Paris é muito boa, mas é pouca. Eu já perdi 2 quilos. Então é isso, a gente tem que fazer as pessoas andarem em diversas formas, e talvez isso, se a gente não usar tanto carro, se a gente tiver um bom transporte público, se a gente tiver que se deslocar, se os hábitos dos Estados Unidos estão aumentando as porções para ganhar o cliente, a gente tem que fazer o contrário, diminuir as porções, claro, e sair da mesa com vontade de comer mais um pouquinho. Tá bom. Bela dica, doutor. Vamos fugir do buffet livre, viu, no almoço, que isso aí não ajuda em nada. Doutor Luiz Henrique Canani, um prazer recebê-lo novamente. Seja sempre bem-vindo. Eu que agradeço. Muito obrigado.